Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Libra. Essa leitura ela tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir pesado, mal, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. A justiça, o 7 de paus, o 3 de copas e o 9 de copas. Vocês são pessoas muito competentes. Você é uma pessoa muito boa naquilo que você faz e você sabe disso. Você sabe o quão boa você é ou se tornou naquilo que você faz. E esse ser bom naquilo que você faz pode ser interpretado na sua vida a partir de diversas perspectivas. Por exemplo, a partir da perspectiva do trabalho. Alguma coisa com a qual você trabalha ou trabalhou é algo no qual você desenvolveu muita habilidade, mas você é realmente boa nisso, sabe? Você... Não que você pense dessa forma exatamente sempre, pelo menos. Talvez você esteja parando para pensar nisso agora. O quão bom você é naquilo que você faz. Ou naquilo que você fez.
E por mais simples que isso seja, isso é muito... Isso tem um significado muito importante na sua vida, porque ele representa ele representa o quão preparada você é, o quão preparada você foi para lidar com coisas difíceis. E essa habilidade, ela é um verdadeiro bálsamo, porque ela representa a sua capacidade de lidar com coisas complexas, de analisar, equilibrar e ponderar as coisas, encontrar um equilíbrio nelas. E isso é uma característica pessoal muito sensata. Ela traz muita nobreza para sua personalidade. E essa sua grande habilidade, o fato de você realmente ser boa naquilo que você faz ou nas coisas que você se dispõe a fazer, representa muito mais do que uma dimensão simplesmente ligada ao trabalho ou aos seus estudos. Ela fala muito de quem você é. Ela fala muito do quanto você tem amor pela qualidade daquilo que você faz, pela integridade daquilo que você faz, pelo valor. O quanto você não subjuga as coisas pelas simples pelas características ou pelas as superficialidades das coisas, sabe? Você realmente procura reconhecer nas coisas um valor, e tem esse olhar de que coisas simples elas podem ter um grande valor. E isso é algo que representa muito mais do que aquilo que você faz ou do que você aprendeu a fazer, mas quem você é. Então é muito importante aqui, como primeira mensagem, essa tomada de consciência sobre quem você realmente é. Porque tão ruim quanto pensar que nós somos aquilo que nós não somos, esquecer quem nós realmente somos, né? Do que nós realmente somos capazes. E isso me traz uma energia aqui muito forte, que não é sobre se exaltar, sabe? É sobre receber esse bálsamo de confiança de si mesma. Podem haver muitas coisas que você não sabe fazer, que são difíceis ou que você ainda está aprendendo, mas o mesmo valor que você dá às coisas ao seu redor, por menores que elas pareçam, você precisa buscar esse mesmo valor em si mesmo. Porque ele está aí. E ele não é comparável. Não é uma medida, não é uma comparação entre ele e outro valor ou o valor de alguém. Ele tem valor por si só. Assim como você dá valor para as coisas, por menor que elas sejam. E às vezes, quando a gente fala da maneira como as pessoas se posicionam em relação a quem nós somos, por exemplo, com inveja ou oposição,
Nós nos questionamos pensando assim que a gente não tem uma... A gente não justifica essa inveja, né? Porque, ah, por que uma pessoa vai sentir inveja de mim, por exemplo, né? Nós pensamos assim. E, e o que eu sinto aqui são pessoas em oposição a você, até com uma certa inveja, pelo simples fato de você ser da maneira como você é. Pelo simples fato de você ser uma pessoa que dá valor para aquilo que você está fazendo, e o fato de você dar valor para as coisas, por mais simples que elas sejam, abre os seus olhos para que você enxergue elas com mais carinho. Encontre maneiras de fazê-las de uma melhor maneira. Encontre maneiras de fazer com que elas sejam mais produtivas, mais frutíferas. E aí as outras pessoas ao redor, elas ficam olhando e pensando assim: nossa, mas como que tal pessoa faz isso? Como que tal pessoa consegue fazer isso? E com essa energia baixa, eles não percebem, eles não aceitam que o que te eleva é a sua simplicidade. É o fato de você ter, em algum momento, reconhecido que você não sabia ou que você ainda não era boa o bastante. E, e ao invés de ter usado isso como algo negativo, ter usado essa humildade para olhar para as coisas com simplicidade. E é nesse olhar de simplicidade que você vê, né, coisas de valor e alimenta as coisas de valor. Então, o resultado das suas ações são resultados valorosos. Independente da dimensão, independente da proporção, eles têm valor. E, e isso, né, para quem não tem a sabedoria de enxergar isso, se torna algo extremamente enigmático para essas pessoas, difícil de ser decifrado. E a inveja delas, ela surge justamente desse desconhecido, né? Não é uma inveja exatamente sobre o que você tem ou sobre o que você conseguiu, mas sobre o seu próprio estado de evolução, a maneira como você consegue lidar com as coisas. E com certeza a inveja, ela não é protagonista aqui dessa leitura, e ela só está sendo mencionada aqui porque você percebe isso, né? E às vezes você fica um pouco preocupado nesse impasse, se questionando: ai, por que que essa energia ruim está perto de mim? Será que ela está me afetando? Será que ela está me prejudicando? E, e em grande parte a resposta é não. Porque essa carta ela fala exatamente de você numa posição favorável em relação a isso. É como se você fosse esse homem aqui em cima e essas pessoas, e essa inveja, essa oposição são esses paus aqui embaixo, né? E você está numa posição favorável. Você é mais habilidosa, você é mais inteligente, você é mais preparada, atento. E tudo isso faz com que você saiba lidar com essas coisas, consiga lidar com essas coisas. Mas mesmo você conseguindo lidar, sempre fica aquela pulguinha ali atrás da orelha pensando: ah, será isso? Será aquilo? Então a primeira mensagem ela fala muito sobre você entender que existem circunstâncias e situações e momentos que a gente vai sim enfrentar, ter que lidar com certas oposições pela nossa habilidade, pelo nosso estado de evolução, mas que nós não devemos encarar isso como uma coisa ruim, porque
É como querer culpar alguém por ser ignorante, sabe? Mas a pessoa é ignorante, e a ignorância, ela é a falta desse conhecimento. Então essa pessoa não tem sequer condições de ter um olhar inteligente sobre si mesma, sobre o seu próprio estado de ignorância. A ignorância é realmente esse estado de suspensão da consciência e da inteligência, onde você não consegue estabelecer bons parâmetros para analisar as coisas e as situações. Então, nós vamos encontrar pessoas ignorantes no nosso caminho, e em relação ao ignorante, nós podemos tentar ajudá-lo a sair da ignorância, e aí e nesse momento a gente descobre se existe uma barreira moral, né, que o impede de sair da ignorância, ao qual ele escolhe estar associado a ela, né? Se essa pessoa tem uma barreira moral, então a pessoa recebe a sua ajuda para sair da ignorância, mas ela nutre preconceitos, nutre raiva, nutre ideias limitantes. Se ela escolhe por isso, nessa dimensão moral, aí tudo bem, a gente descobre que a gente não tem mais o que fazer. Mas, às vezes, as pessoas mais ignorantes, elas estão simplesmente fora de um estado de consciência, e quando elas recebem essa consciência, elas até se arrependem, às vezes, de como agiram no passado. É como ser adolescente, né? Às vezes a gente faz tanta besteira e depois de um tempo a gente para e pensa, nossa, por que eu fiz aquilo? Você era ignorante. Simples assim. E fez parte. Mas se todas as pessoas do seu caminho te abandonassem por você ser ignorante, ou mesmo te julgassem por uma eventual inveja que você sentiu de alguém no ápice da sua ignorância, você ficaria talvez até mais ignorante, excluído. E com isso eu não estou dizendo que você tenha que tratar ou consertar o mundo da sua ignorância ou se sacrificar para consertar as pessoas da sua ignorância. Não é sobre isso. O que eu estou dizendo aqui é que você tem que exercitar a sabedoria de entender que você vai conviver com essas pessoas ao longo da vida, mas que você não deve considerar o convívio com elas, mesmo quando existe inveja, mesmo quando existe ataque, como algo que é um castigo ou algo que está acontecendo na sua vida para te prejudicar de alguma maneira, ou que isso atrapalhe o seu caminho, a sua jornada. Não. Realmente não dá para a gente ficar a vida inteira apenas lidando com pessoas que estão se opondo a gente. E essa leitura fala também sobre isso, né? Não dá para a gente ficar a vida inteira lidando só com o ataque, só com a inveja. Mas é muito importante essa mensagem de equilíbrio. Você vai ver isso na sua vida até o fim da sua vida. O importante é que você entenda que você não precisava estar como esse homem aqui, parado, voltado para a inveja ou para as pessoas que se opõem a você, como se elas fossem a coisa mais importante da sua vida. Ainda que você tivesse aqui de costas, essas pessoas que estão aqui na parte de baixo não conseguiriam te alcançar. Então, é essa a mensagem. A gente tem que saber lidar o quanto da nossa energia, o quanto do nosso tempo, o quanto da nossa paciência a gente investe no outro e dá um pouco mais de atenção para nós, reconhecendo o nosso próprio valor.
E só que você fez isso por muito tempo, né? Você teve que lidar com muita inveja, com muita oposição por muito tempo. E nesse período em que você teve que lidar, foi um período de muita transformação, e isso acabou pesando mais, né? Então, não é que você esteve errada por ter lidado com todas essas questões nesses momentos. É algo que realmente fez parte do seu caminho, né? O importante é que você não entenda isso como algo fixo na sua vida, como algo que vai continuar dessa maneira na sua vida. E a carta da justiça, ela fala exatamente da justiça. Ela fala que é um momento de consciência, um momento de consciência de atos. E esse momento de consciência de atos, essa força divina que vem inspirando a consciência dos atos, ela pode sim ter um impacto sobre pessoas ao seu redor que tiveram inveja de você, e pode haver sim pedidos de desculpa, aumento de consciência do outro. Vai haver aqui um equilíbrio de muita coisa, mas isso não é o mais importante aqui, não é a sua mensagem. E mais uma vez entra essa questão de você dar valor para si mesma, para suas próprias, para o seu próprio, a sua própria habilidade, e não querer que a sua habilidade ela seja justificada por aquilo que acontece no outro. A justiça aqui, ela fala de você recebendo a inspiração divina para ter uma maior consciência dos seus atos, e a partir da consciência dos seus atos, mudar a perspectiva de responsabilidade que você tem sobre eles, se tornando mais responsável por si mesmo e entendendo que você não é responsável pelo que os outros fazem ou pelo que os outros sentem. E isso é a manifestação de uma grande justiça na sua vida. Então, esse período que você vem vivenciando de conexão com a consciência das coisas, dos atos, é um momento de justiça na sua vida. Abrace ele e receba essa consciência. Porque essa justiça sobre tudo isso que você vem vivendo, ela vem para trazer para você um alívio, uma despreocupação, uma alegria, sabe? Para que você possa viver as coisas de valor da sua vida com mais tranquilidade. Mas, principalmente, viver as coisas da sua vida com valor. Essa carta ela é representada por 3 pessoas, e para algumas pessoas me veio aqui uma sensação muito forte de uma família composta por 3 pessoas. E família aqui, tá, nas minhas leituras, nunca tem ideias preconceituosas envolvidas, tá? Então família aqui nunca é homem, mulher e filhinho, essa coisa assim. Pode ser, essa também é uma família linda, mas pode ser mulher, mulher e filhinho, pode ser homem, homem e filhinho, pode ser 3 homens, 3 mulheres, podem ser mulher de 2 homens, pode ser o que for, podem ser 3 amigos, podem ser 3 irmãos, podem ser o que for. Família. Para alguns eu sinto muito essa energia de uma família composta por 3 pessoas, mas que você, por muito tempo, não deu a devida importância para essas pessoas, que são as pessoas que realmente importam na sua vida, que realmente são aquelas pessoas que trazem para a sua vida essa alegria,
essa despreocupação, essa leveza, essa felicidade para ver as coisas boas, para comemorar o valor das coisas boas, mesmo diante da existência de outras coisas que não são tão boas. Então é assim, não é porque existem coisas que não sejam boas que eu não vá comemorar aquilo que é bom com quem é bom. E é essa discrepância que é preocupante na sua leitura, sabe? Até esse manto vermelho de um aqui, ele me lembrou essa carta da justiça, né? Que é como se fosse você mesmo, você se vestindo de um manto de consciência. E isso traz justiça para a sua vida. Isso é importante para que você reconheça essas pessoas, essas duas pessoas. Para alguns podem ser essa relação entre três pessoas, para outros não. Que realmente são as pessoas que vão estar do seu lado, com quem você pode contar, que realmente são as pessoas que te fazem feliz. E agora a energia ficou até um pouco mais não exatamente pesada, mas um pouco melancólica, sabe? Porque é muito importante que, ainda mais sendo vocês de Libra, né, que vocês não deixem que essa habilidade de buscar equilibrar as coisas, ela represente um desequilíbrio a partir da dúvida. Porque essa situação, ela é muito abençoada, né? Ela tem esse signo do 2, né? Você mais 2. Então ela é uma situação que traz um signo muito forte de equilíbrio. E às vezes você ficou tanto tempo ocupada com outras pessoas, outras coisas, outras ideias, inveja, oposição, que você se esqueceu de praticar a sua maior habilidade com quem realmente mais importa. Com quem realmente importa. Você esqueceu de ver o valor de quem realmente te ama do fundo do seu coração. E isso é um desafio muito grande, né? Principalmente quando a gente já deu passos espirituais significativos, como eu sinto que é o caso de vocês, né? Reconhecer quem realmente nos ama, porque depois de tanto tempo lidando com inveja, lidando com imposição, muitas vezes a gente quer nutrir a ideia de que as coisas são frágeis, de que tudo é frágil, de que tudo é um risco, de que tudo é uma ameaça, mas esse é um grande puxão de orelha aqui. Você precisa parar de se preocupar com as ameaças que não têm poder sobre você, para se ocupar e se fortalecer naquilo e naqueles que realmente te amam e te fazem feliz, desfrutando dessa companhia, dessas relações do fundo do seu coração, de forma profunda, de forma verdadeira. Porque isso é um avanço muito maior em relação até essa preocupação que você vem sentindo em relação com a inveja, do que tentar enfrentar ela em si. A mensagem aqui, ela é muito forte no sentido assim de que você escolhe muitas vezes os lugares errados, sabe? Muitas vezes você vai exatamente lá no meio dos invejosos, no sentido de pensar assim, não, eu vou estar atento, eu quero saber o que estão falando de mim, não importa. Quem precisa da sua companhia não são os invejosos, não são os que se opõem. Quem precisa da sua companhia são os que te amam. E os que nos amam, eles não são... Os que realmente vão estar do nosso lado geralmente são poucos, tá? E valorizar os poucos que realmente estarão do nosso lado não é desvalorizar os demais.
é na verdade se dispor a viver um grande desafio de vida, porque nem sempre é fácil reconhecer. Então, não entregue a sua companhia nas mãos de quem não merece a sua companhia, e entregue a elas aqueles que realmente te amam do fundo do coração, e faça isso do fundo do coração, porque essa carta é a que mais tá vibrando aqui nessa leitura. Ela vibra dizendo assim que a felicidade que você busca, a tranquilidade, a despreocupação, sabe, essa coisa de não sentir aquela coisa que fica remoendo, vindo, voltando, essa despreocupação, ela tá em reconhecer o valor das poucas pessoas que realmente te amam. E existe aqui pelo menos uma dessas pessoas que você não está reconhecendo o valor, e a ausência, existe aqui um equilíbrio, né? Essas pessoas se completam. A ausência dessa pessoa está fazendo com que você não consiga vivenciar o valor de quem já está perto, sabe? É como se essa pessoa que falta, ou essas pessoas que faltam, a presença delas também vão te trazer muita sabedoria, vão fazer com que você valorize ainda mais quem já estava perto de você. E essa pessoa que vai ser mais valorizada, ela vai ver essa nova pessoa que você trouxe para a vida de vocês como alguém que melhorou a vida de vocês, que adicionou essa bondade. Então, para alguns tem muito essa energia de vocês receberem alguém que chega para trazer alegria para a vida de vocês, que vocês já sabem quem é, muito provavelmente, mas ainda não deram o devido valor. E isso não é uma maneira de culpar ou julgar vocês. Às vezes a gente tem sim dificuldade para dar valor até para as melhores pessoas da nossa vida. E a gente precisa respirar fundo e abrir os olhos com verdade. E a carta do Cavaleiro de Ouros vem justamente para, confirmar o que a gente já estava falando aqui até agora, porque ela é a carta da construção dos valores, né? Dos valores visíveis, dos valores duradouros, do solo firme, da perseverança. Tem uma pessoa que ela vem aqui trazendo valores para a sua vida do fundo do coração dela. Do fundo do coração. A torre, o carro e o as de copas. Que lindo. Essa pessoa, ela vem trazendo valores do fundo do coração, e essa vinda, ela traz uma grande mudança. E essa mudança, ela é uma providência divina de transformações que precisam acontecer na sua vida para que haja equilíbrio. É aquela transformação forçada, sabe? O fim do mal, do desconforto. Isso precisa acontecer, e ela está bem aqui embaixo da carta do 7 de paus. Isso precisa acontecer para que haja o fim do desconforto. E a carta do Cavaleiro de Ouros, ela está embaixo da carta da Justiça. Ela fala muito assim que o seu maior ato de consciência é reconhecer o valor do que essa pessoa vem trazendo para você. Porque ela é a pessoa que falta aqui. Muitos de vocês estão vivendo uma situação com uma pessoa que falta outra pessoa. E isso não quer dizer necessariamente assim um relacionamento entre 3 pessoas, tá? Se alguém entendeu isso, mas pode ser também. Mas às vezes você tem, por exemplo, a sua família é você e a sua mãe. E aí chega uma pessoa, um amor, e esse amor te leva
de volta para dentro da sua casa, te leva de volta para reconhecer o valor da companhia da sua mãe ou de algum outro familiar, né? Um irmão, um pai. Eu sinto muito essa energia de que essa pessoa faz do seu lar, de que essa pessoa ela traz valores consigo que fazem da sua casa um lar, da casa de vocês um lar e uma família. Então é muito forte essa energia. Uma pessoa, para grande parte de vocês já conhecem, porque vocês não estão dando o devido valor, então vocês já conhecem. E essa pessoa, ela faz da casa de vocês um lar e de vocês uma família. E essa pessoa, ela... Existe aqui a carta do carro, né? E a carta do carro, ela fala de caminho, ela fala de avanço, de impulso, e de um impulso realmente vindo da espiritualidade, e ela está embaixo da carta do 3 de copas. Ela, ao mesmo tempo que ela me fala do quanto essa pessoa ela representa um caminho bom para vocês, ela me fala que viver dessa maneira tranquila e despreocupada é o caminho. É aquilo que... Sabe por quê? Olha a energia que me veio aqui agora, é a seguinte. Durante muito tempo da vida de vocês pensaram assim, que certas coisas não aconteciam, certas coisas não iam para frente, certas coisas não se desenvolviam. E muitos de vocês tentavam responsabilizar essa inveja e essa oposição como uma justificativa para isso, né? Alguns de vocês mais ativamente, as coisas na minha vida não acontecem porque tá cheio de invejoso, tá cheio de gente torcendo contra. Mas outros de vocês pela desconfiança mesmo, pela cisma, sabe? Será que essa inveja ela tá atrapalhando minha vida porque não vai nada pra frente, sabe? E nem sempre é fácil a gente dar para a nossa vida o futuro que a gente pretende, que a gente quer, o avanço que a gente espera. Mas o que eu sinto aqui é que realmente a vida de vocês ela pode ter tido uma certa lentidão no acontecimento de certas coisas por conta de algo relacionado a essa inveja. Mas não por causa da inveja que os outros estavam sentindo de você, mas sim por causa de você ter se ocupado de uma preocupação excessiva com essa inveja, ao invés de ter investido esse tempo e essa energia em si mesmo e no seu futuro. E é exatamente assim que muitas coisas ruins atuam, né? Elas nos ocupam, elas fazem a gente pensar que a gente deve ficar ali tentando brigar com elas, vencer elas, entender elas, e assim elas nos impedem de fazer aquilo que a gente poderia fazer por nós mesmos. Então, elas não têm poder sobre nós. O que elas conseguem fazer é nos seduzir para que a gente abandone o nosso poder pessoal e se ocupe delas. Assim a gente fica ali, parado, tentando lidar com algo que não leva a lugar nenhum, quando a maneira certa de vencer essas coisas seria não dar a elas o direito de ocupar um espaço na nossa vida, um tempo na nossa vida, uma energia da nossa vida que é nossa. É por isso que essa carta da torre vem, né, mudando essa situação, mas essa mudança, ela é uma mudança de quebra de estrutura, sabe? Então, como é uma mudança de quebra de estrutura, é assim, olha, essas estruturas vão ser quebradas e isso vai te trazer consciência. Consciência daquilo que essas coisas não são, de que tudo está no chão.
mas a ação de reagir a essa consciência, ou seja, de seguir o seu caminho de uma outra maneira, de uma maneira melhor, ela é sua. Entendeu? Então é uma transformação reveladora, né? Não é uma transformação que vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida sem a sua consciência. Pelo contrário, ela tem o objetivo de te trazer consciência. Essa é a parte mais importante dessa transformação, te trazer consciência. E agora, pensando nisso, né, me veio uma energia de que você deve olhar para as coisas com inteligência, porque quando você vê essas transformações acontecendo, você vai ver realmente tudo desmoronado. E aí você pode pensar, poxa vida, tá tudo acabado? Ou você pode pensar, nossa, nunca deveria ter estado em pé. Então eu não estou falando aqui de transformações que te trazem sofrimento ou prejuízo de fato para a sua vida. É a quebra de estruturas ruins, né? Que nunca... Essa torre me traz a ideia de você aprisionada no alto da torre. E aí vem esse raio, quebra a torre e você cai. Então é um tombo. É um tombo. Você cai no chão, você fala... Aí quando você cai no chão, você pode pensar assim, nossa, como tudo é ruim, como tudo está acontecendo contra mim, olha o tombo que eu tomei, tô toda ralada. Mas você pode sentar e pensar assim, poxa vida, que bom que eu caí a tempo, que bom que eu me ralei toda, que bom que algo me libertou dessa torre, porque eu achei que eu estava sendo crescendo por estar no topo, quando na verdade esse topo estava me aprisionando e me impedindo de tocar o chão, o meu lugar, a minha terra, a minha solidez. Essa carta fala muito da solidez do solo firme. Estava me impedindo de aproveitar o meu lugar, o meu solo, a minha casa, o meu lar, o meu caminho, de dar meus passos, sabe? E então esse avanço, ele é libertador, né? Ele é libertador. E vem a carta do As de Copas. E essa carta do As de Copas, ela fala sobre o amor, sobre a plenitude do amor, e ela fala da plenitude do amor de uma forma misteriosa, na sua forma, digamos assim, divina mesmo. E então ela me traz assim uma ideia de que às vezes você busca coisas que são muito resolvidas, né? Muito claras. E só que tem um fator de equilíbrio aqui na sua vida, que é entender o seguinte, que às vezes a gente tem que viver o mistério. Às vezes a gente tem que viver o desconhecido e o misterioso. E isso é uma lição muito importante aqui, porque essa questão de você se ocupar dessas questões da inveja, ela é algo que obstrui a sua visão, né? E essa obstrução da visão, ela sempre faz com que você esteja um passo atrás das coisas. Você se ocupa da inveja porque acha que ela está te obstruindo a sua alegria e o seu bem-estar,
quando na verdade, se você não se ocupasse da inveja, você viveria exatamente a alegria e o bem-estar que iriam te mostrar que essa inveja não tem relevância. Entende? Então você não pode parar na inveja. Você tem sempre que dar um passo além para você ver, para você pensar assim: poxa vida, a inveja a oposição das pessoas é aquela força que diz assim: olha, não entra nessa porta. E aí, só que você sabe que ela é inveja, que ela é oposição. E aí você olha e fala assim: mas poxa vida, essa porta aqui é a porta que eu abro para seguir o meu caminho, é a única porta. Por que eu não vou entrar nela? Por que eu vou ficar aqui? Então, se você fica, você está ficando por pedido da inveja, né? E é sobre você ir lá, abrir a porta e falar: não, pera um pouco, eu vou ver o que tem aqui. E tem essa alegria, essa felicidade, essa comunhão. Então é assim que a inveja tenta te impedir, né? É uma analogia para representar como a inveja e a oposição tentam te impedir. Mas, novamente, inveja e oposição não são protagonistas dessa leitura. Se você dedicar a sua energia a ficar cismando e sobre inveja e oposição, você não vai estar seguindo esse caminho. Esse caminho é sobre dar para a inveja e para a oposição o abandono que elas devem ter por conta delas não deverem ocupar um lugar diferente na sua vida. Porque com essa carta do 9 de copas e essa carta do 3 de copas e esse cavaleiro de ouros, para alguns de vocês ela fala que essa pessoa que chega trazendo algo concreto, ela vem para construir com vocês uma comunhão familiar que faz com que vocês vivam o amor do fundo do coração de vocês. E a parte boa é que é um amor do fundo do coração de vocês. A parte não tão boa é pensar que vocês não estão tendo nesse momento a delicadeza de dar o valor para quem vem, de dar valor para quem vem exatamente construir valor junto com vocês. E para aqueles que não se identificarem com uma situação romântica, com a situação de amor aqui, ainda assim existe essa relação, né? No sentido de que tem pessoas para quem vocês têm que dar valor. Vocês não devem se culpar por não ter conseguido fazer isso até agora, mas vocês devem se apressar em ocupar o tempo, a energia e a vida de vocês com quem realmente importa. Tá. No fundo desse maço, nós temos o 7 de copas. E o 7 de copas, ele me fala aqui exatamente sobre não se distrair com coisas que não têm valor, que não têm importância, que são artifícios que tentam tirar a sua atenção
e reconhecer o valor do que realmente tem valor, porque essas coisas elas colocam um véu sobre aquilo que realmente tem valor na sua vida. E reconhecer esse valor, olha que legal, né? A gente tem aqui a carta do 10 de copas, que fala dessa felicidade que para mim traz muito, né, essa coisa da felicidade familiar, do bem-estar familiar. Embaixo nós temos a carta do Pajem de Ouros, que é a carta da proposta concreta, da proposta sólida. Então vocês aí eu me embaralho todo quando eu começo a ver sequência no fundo do maço. Faz tanto sentido, mas aí começa a sair um monte de cartas. Eu fico pensando, será que eu deveria tirar todas essas cartas? Mas aí essa energia fica voltando, 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 voltando. Reconhecer aquilo que realmente tem valor para viver uma felicidade com uma pessoa que te faz uma proposta concreta. Deixar para trás lamentos e preocupações do passado e essa rejeição, né, essa desvalorização sobre aquilo que é trazido pela própria espiritualidade, pelo que é aquilo que é trazido por bênção, né, aquilo que é trazido com valor, para que você tome consciência e saia dessa imobilidade e comece a compartilhar com generosidade a sua virtude com o outro. E as coisas se resolvam, se esclareçam, se equilibrem, mudem. Então, tá. Essa mensagem foi bem clara, né? Quem se identificar, vai se identificar. Aqui nós temos o eremita invertido, o 3 de paus, o papa e o 5 de paus. E no fundo desse maço nós temos o papa e hierofante. Essa carta do eremita invertido, ela me fala que esse processo todo que vocês viveram em relação à oposição e à inveja, ele foi um processo de grande aquisição de autoconsciência, sabedoria, mas que é a hora dele chegar ao fim e romper esse período de reclusão ou de solidão na sua vida. Você viveu um período de reclusão ou solidão. E porque você chegou a um lugar mais alto da sua vida, onde você pode ver as coisas com mais clareza. Isso é um resultado alcançado, né? Um resultado virtuoso. E esse resultado, essa jornada, ela teve um amparo muito forte, divino, né? Existe uma mensagem de fé aqui. Uma mensagem de fé no sentido da sua fé, mas também essa dupla de papas aqui, para mim, olha o que acontece. Vamos lá. O papa, o 2 de copas, o mundo e a morte.
É... Nossa, isso é muito difícil. Mas é isso. O 5 de ouros, o imperador, o 6 de paus, o 4 de paus, os amantes, o 8 de copas e o 7 de copas novamente, e o as de ouros. Ok, vamos lá. A carta do 5 de paus, ela fala para mim de preparo, porque ela é uma carta de conflito, mas de um conflito que ele pode ser um conflito pacífico, né? Um conflito que representa o exercício da sua habilidade, o exercício da sua força, e não um conflito violento. Então ela fala para mim muito de preparo. E ela está aqui sobre o 9 de copas e o as de copas. E a mensagem dela era assim, ela não fala algo para mim, ela grita algo para mim, sabe? Alguns de vocês foram preparados para viver um grande amor. Preparados para viver um grande amor. Foram ou estão sendo preparados para viver um grande amor. E esse preparo, ele está vindo através da fé. Vocês pediram, né? Vocês tiveram fé que as coisas iriam melhorar, que as coisas iriam ser mais leves, que as coisas iriam ser felizes, que as coisas iriam avançar. E esse hierofante, para mim, ele fala justamente dessa intervenção divina para que as coisas melhorem. E ia parar por aí, né? Só que essa mensagem de ser preparado para viver um grande amor, ela grita aqui. E aí no fundo do maço vem o hierofante falando dessa fé, desse pedido sendo atendido através de um encontro, de uma comunhão, de uma... Essa carta, na verdade, ela me fala... Veja que um desses personagens tem as duas mãos na copa. O outro personagem, ele tem uma mão na copa e a outra mão dele toca a copa do outro personagem, quase como se ele tentasse entender o que é que está sendo oferecido ali, como se ele estivesse surpreso, de certa forma. Então é um momento em que você, quando você, não dá para dizer que não é, né, a valorização dessa pessoa, quando você valoriza essa pessoa e você vê a verdade do que ela está te oferecendo, você se surpreende. Você toca e olha assim e fala, nossa, como isso é lindo. Eu não sabia que tinha algo tão bom para mim. Você ficou tanto tempo acostumado com inveja, com pessoas se opondo a você, que o seu olhar, ele ficou cansado para a visão daquilo que é amor, que é bom, que é lindo. E aí quando essa pessoa te traz esse amor, você se surpreende. Você olha e pensa, nossa, eu não sabia que existia algo tão lindo para mim. Isso te traz felicidade. Felicidade e mudança. Mudança principalmente para as coisas que eram escassas na sua vida. E essa carta de coisas escassas, ela vem aqui justamente por conta de tudo aquilo que a gente falou, de você achar que as coisas não iam para frente e suspeitar de que podia ser por essa inveja. Quando você recebe essas coisas de valor dessa pessoa que te traz essa oferta, que está te trazendo e que você não estava sabendo valorizar, você ocupa a sua vida com as coisas certas. Você se desocupa das coisas que são que não te levam a lugar nenhum. E aí acontece uma mudança em relação a essa escassez e as coisas se tornam estruturadas, firmes, concretas, sólidas. E isso traz para você uma das coisas que
que mais te faltou em todo esse momento, que era reconhecimento. Reconhecimento do seu valor, daquela habilidade, daquela competência que a gente veio falando lá no começo. E isso te traz uma paz e uma alegria para aproveitar a vida. E sabe que a parte mais bonita dessa carta, falando de alegria para aproveitar a vida, é que a gente falou da possibilidade de ser uma relação entre você e duas outras pessoas. E aqui nós temos o quê? Duas pessoas te recebendo. E para fechar os amantes, nós falamos de você sendo preparado para viver um grande amor e descobrindo que esse amor, ele era um amor de almas. Essa pessoa que você não estava conseguindo dar valor era uma pessoa que você já amava do fundo da sua alma. É isso. Eu fiquei na dúvida sobre se eu tirava esse baralho ou esse baralho. E aí eu peguei e pensei assim que essa energia de dúvida ela já estava presente aqui, que eu não deveria ceder a ela e que eu deveria tirar dos dois. E só que foi tão intenso aqui, com tantas cartas, que eu não ia tirar mais daquele baralho. Só que agora, na hora de finalizar, me veio essa dúvida: será que eu tiro ou será que eu não tiro? Lembra do que você falou? E então, aí eu lembrei de uma coisa que eu já tinha visto. Eu já tinha visto muito copas na hora que eu estava embaralhando todos os baralhos. E aqui, se eu estiver certo, isso aí. Os amantes. Nessa carta linda, que é uma comunhão, duas pessoas sentadas em comunhão com um círculo ao redor deles, uma luz. É uma carta muito linda. Os amantes. Embaixo, o julgamento. E o hierofante. Para fechar com chave de ouro, né? Essa eu nem preciso explicar. Acho que ficou bem claro, né? Fiquem bem. Eu espero que vocês, que mesmo para quem não se conectar com essa parte do amor, não se esqueçam dessa jornada de desocupar a inveja e a oposição e as coisas pequenas da sua vida para dar valor para quem realmente traz bem-estar, felicidade e amor, mesmo que seja o amor familiar ou o amor mais fraternal, porque isso é a abertura de um caminho na sua vida. Fiquem bem e até mais.